Olá pessoal, tudo jóia? Estamos de volta e nesta aula eu vou mostrar para vocês algumas características das figuras semelhantes, ou seja, o que precisa acontecer para que duas ou mais figuras sejam semelhantes, e estaremos vendo também qual é a relação aí entre a razão das áreas das figuras semelhantes com uma constante, chamada constante de semelhança. Então vamos com calma, vamos começar aqui com essa ideia de semelhança. O que precisa acontecer para que duas figuras sejam semelhantes? Então olha só aqui, eu fiz o desenho de dois triângulos, embora este conceito possa ser aplicado a qualquer figura, poderia ser quadrado, retângulo, etc. Mas vamos trabalhar aqui com triângulos. Olha só, essas duas figuras, elas serão semelhantes se possuírem ângulos correspondentes iguais, os ângulos internos correspondentes têm que ser iguais, e os lados correspondentes devem ser proporcionais entre si. Então vamos explicar isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um primeiro triângulo, aqui é um triângulo retângulo, né, pois tem um ângulo de 90 graus, e temos um outro triângulo à direita. Observe aqui que esse ângulo aqui do triângulo à esquerda em vermelho, ele vai ter que ser igual ao ângulo que está aqui nessa figura direita em vermelho. Esse ângulo verde é igual a esse outro ângulo verde. E o ângulo azul, que é o ângulo de 90 graus, também é igual ao da outra figura. Então, se isso daqui acontecer, nós vamos ter que esta figura aqui vai ser, essas duas figuras serão figuras semelhantes, porque esse triângulo pequeno aqui à direita nada mais é do que o triângulo à esquerda rotacionado aqui, né, no sentido horário, e aí ele foi posicionado aqui e foi reduzido um pouco o seu tamanho. Então, na realidade, esse triângulo à direita ele é o mesmo triângulo à esquerda, porém com um tamanho um pouco menor e numa posição diferente. Então, essa é uma característica importante que vai definir aí se duas figuras, né, se dois triângulos ou retângulos ou qualquer outra figura aí serão semelhantes. Então, essa é a primeira característica. Ângulos internos correspondentes iguais. A outra característica vai ser o seguinte: se as duas figuras forem semelhantes, então a gente pode montar uma proporção entre os lados correspondentes. O que é isso? Olha só, qual é o lado correspondente a esse lado A do triângulo à esquerda? Se você for lá no triângulo à direita e buscar, vai ser o lado D, esse D, porque observe que esse segmento D está entre o ângulo azul e o ângulo em vermelho. E o segmento A está também entre o azul e o vermelho. Portanto, esses dois segmentos são correspondentes. Então, você pode montar uma razão aqui, ó. A está para D, assim como B está para o E. O E é o lado correspondente ao B. Observe que o E está entre o azul e o verde, e o B aqui também está entre o azul e o verde. Então, são lados correspondentes. Quando você montar essa razão, você também pode igualar ao outro lado, que é o C sobre o F, que são lados correspondentes também. Quando a gente monta esta razão, sempre a gente encontra uma constante, que é chamada constante de semelhança. Então, A dividido por D vai ser igual a essa constante, que vai ser igual a B sobre E, que vai ser igual a C sobre F, que vai ser igual a uma constante K, certo? Que vai ser a nossa constante de semelhança. Então, é importante ficar claro. Se duas figuras são semelhantes, então existe uma constante de semelhança. E aí vem, como é que eu faço para encontrar a constante de semelhança? É só dividir um lado de uma figura pelo lado da outra figura que seja correspondente ao primeiro lado, né? Então aqui, por exemplo, o lado A se corresponde com o lado D. Então você divide o A pelo D e aí você encontra a constante de semelhança. Espero que ficou clara essa ideia aí de semelhança entre figuras. Beleza, entendido essas duas características, né? Ou seja, os ângulos internos devem ser iguais, e se elas forem semelhantes, a gente pode montar uma proporção aqui entre os seus lados. Vamos agora falar sobre a razão entre áreas de figuras semelhantes. O que nós vamos ver é o que acontece quando dividimos a área de uma figura pela área de outra figura, de forma que essas figuras aí sejam semelhantes. Novamente eu coloquei dois triângulos, porém eu coloquei os dois triângulos aqui na mesma posição, então fica bem fácil perceber aqui, até pelas cores dos ângulos aqui, que eles são triângulos semelhantes.
Vamos chamar esse primeiro triângulo aqui, a sua área de A, e a área do segundo triângulo, à direita aqui, de B. Quando a gente divide o A pelo B, nós vamos encontrar K ao quadrado. Lembram aí o que é o K? O K é a constante de semelhança, ok? Então, a razão entre as áreas vai ser a constante de semelhança ao quadrado. Tá joia? Só para lembrar aqui, ó, o que é a constante de semelhança? A constante de semelhança é a razão, é a divisão, né, entre um lado de um triângulo dividido pelo outro lado correspondente. Tá certo? Então, isso vai ser o K. E quando a gente divide a área do A pela área do B, a gente vai encontrar esse K ao quadrado. Tá certo? Então, vamos lembrar desta formulinha aí e vamos resolver alguns exemplos. Primeiro exemplo diz o seguinte: um terreno tem área de 4.000 metros quadrados. Sabendo que uma maquete semelhante foi feita em uma escala de 1:50, calcule a área dessa maquete. Então, observe, foi dito que tem um terreno, já foi dada a área desse terreno, que é de 4.000 metros, e foi desenhada uma maquete aí semelhante a este terreno. Sabe-se que a escala é de 1:50. Bem, essa escala aí, 1:50, vai ser justamente a nossa constante de semelhança. Porque o que é a escala? A escala é a relação que vamos ter aí entre a maquete, um dos lados da maquete, ou uma medida linear da maquete, com uma outra medida linear do terreno, né, no tamanho real. Então, por exemplo, digamos que na maquete você tem um metro, a maquete mede um metro de largura. Portanto, lá no terreno, isso vai medir 50 metros de largura, tá certo? Então, isso aí, esse 1/50 vai ser o K, que é a constante de semelhança. O que nós queremos é a área da maquete. Então, nós vamos usar esta relação que acabamos de ver. A área de uma figura dividida pela área da outra vai ser igual a constante ao quadrado. Então, nós já temos a constante e nós temos a área de uma das figuras, que é a área do terreno. Então, observe que a constante aqui é 1/50. Então, significa que é a maquete dividido pelo terreno, certo? A largura da maquete dividida pela largura aí do terreno. Então, a gente vai usar vamos usar essa mesma ideia aqui, ó. Vamos pegar a área da maquete, que eu chamei de M, e vamos dividir pela área do terreno, que eu chamei de T. Então, a divisão da área da maquete pela área do terreno vai ser igual a constante de semelhança ao quadrado. Então, vai ficar M sobre T é igual a 1/50 ao quadrado. Resolvendo isso, continua. M sobre T é igual a 1 ao quadrado é 1, 2.500 vai ser justamente o 50 ao quadrado, certo? Então, fica M sobre T igual a 1 sobre 2.500. O valor de T, ou seja, a área do terreno, nós já temos, que é 4.000 metros quadrados. Então, é só substituir. E aí passamos a ter agora uma regrinha de 3 aqui, uma proporção que podemos resolver utilizando produto dos meios igual produto dos extremos. É só multiplicar cruzado e igualar. Então fica o seguinte: M vezes 2.500 é igual a 4.000 vezes 1. E aqui está a equaçãozinha. Para resolver esta equação é só passar o 2.500 para o outro lado dividindo. E aí fica o seguinte: M, que é a área da maquete, vai ser igual a 4.000 dividido por 2.500. Você pode cancelar esses dois zeros, e aí vai ficar 40 dividido por 25, que vai ser igual a 1,6 metros quadrados. Então, essa é a área da maquete. Observe que, para resolver esse probleminha, nós precisamos apenas da constante de semelhança, da área de uma das figuras, e utilizamos a relação aqui, que diz que a área de uma figura dividida pela área da outra figura vai ser igual a constante de semelhança ao quadrado. Tá certo? Vamos agora para o segundo exemplo. O segundo exemplo é bem tranquilo também. Diz o seguinte: um triângulo tem área 9 vezes maior do que a área do triângulo abaixo, que é este triângulo aqui, ok? Sabendo que estes triângulos são semelhantes, calcule os lados desse triângulo. Na realidade, ele está querendo saber a área desse novo triângulo aqui, tá certo? Que é o triângulo B. Então, vamos lá. O que o problema fornece é esse primeiro triângulo A.
certo? Esse triângulo que eu chamei de A. A sua área também eu vou chamar de A. E aí, ele disse que esse outro triângulo, que tem a área B, esse B é 9 vezes maior do que o A, e o que precisamos encontrar é o valor do A, desse Azinho, desse Bzinho e desse Czinho. Então, vamos lá. Primeira coisa aí é o que precisamos encontrar a constante de semelhança, que é o K. Isso é importante. Para descobrir a constante de semelhança, vamos usar a relação que temos entre as áreas. Olha só, nós sabemos que quando nós dividimos a área de uma figura pela área da outra, no caso eu vou pegar a área da figura maior, que é o B, e vou dividir por A, eu vou encontrar uma constante aí, que vai ser um K ao quadrado. E nesse caso vai ser 9, né? Porque como o B é 9 vezes maior do que o A, quando eu divido esse B por A, eu encontro 9. E isso é justamente K ao quadrado. A partir desta relação, eu já consigo descobrir quem é a constante de semelhança. É só resolver essa equaçãozinha do segundo grau. Ó. K ao quadrado é igual a 9, então é só passar a raiz quadrada aqui em 9 e eu descubro o valor do K. O K vai ser igual a 3, certo? Apenas positivo, porque estamos trabalhando com áreas, com medidas aí, né? Então a gente sempre trabalha com valores positivos. Muito bem, encontramos o K igual a 3. E agora, o que nós temos? Nós vamos agora relacionar este K, vamos utilizar justamente aquilo que eu falei no início do vídeo. Como essas duas figuras são semelhantes, a gente pode montar uma proporção entre os seus lados. Então, significa o seguinte, que se eu pegar o A dividir por 3, isso vai ser igual o B dividido por 4, que vai ser igual o C dividido por 5, que vai ser igual a K, ou seja, vai ser igual a constante de semelhança que acabamos de encontrar aqui. Então, vamos fazer isso. Então, olha só o que acontece. Vai ficar A sobre 3 é igual a B sobre 4, que é igual a C sobre 5, que é igual a constante, que é igual a 3. Tudo bem? Agora é só você igualar cada uma dessas razões com 3 e vamos passar a descobrir quem é o valor do A, do B e do C. Então, fica assim, ó, fazendo com A primeiro. Fica A dividido por 3 é igual a constante de semelhança, que é o 3. E aí, é só fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. E aí temos que A é igual a 3 vezes 3, que é 9. A mesma coisa com B sobre 4 agora. B sobre 4 é igual a 3. Então, fica B é igual a 4 vezes 3, que vai ser igual a 12. E para terminar, vamos descobrir o C. C sobre 5 é igual a 3. Multiplicando o cruzado aqui, nós temos que C vezes 1 é C e 5 vezes 3 é 15. Portanto, encontramos os lados deste novo triângulo aí, cuja área é 9 vezes maior do que a área do primeiro triângulo. Espero que vocês tenham gostado da aula nossa e compartilhe aí, se inscreva no canal, não esqueça de dar o joinha e até a próxima aula. Valeu, galera!